A gente vai continuar com o curso da Confissão de Fé, tá, de Westminster, e hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o próximo capítulo, né, que a gente terminou no domingo passado falando sobre a fé salvadora, e hoje a gente vai entrar no capítulo 15 da Confissão, que fala sobre o arrependimento para a vida, tá? Então, a minha ideia hoje é a gente fazer uma introdução, estabelecer alguns elementos da confissão sobre o que é arrependimento, né? O arrependimento descrito nos termos bíblicos, e depois, semana que vem, se Deus quiser, o pastor, então, ele encerra esse capítulo do arrependimento e provavelmente ele começa outro capítulo. Para a gente começar, né, o capítulo da confissão, que fala sobre o arrependimento, ele chama arrependimento para a vida, tá? Tirado desse texto que está aí projetado, que é Atos capítulo 11, versículo 18, né, que fala aí que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi dado, né, foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Tá? Só contextualizando esse texto, né, no capítulo anterior, no capítulo 10, você vê Pedro indo pregar para os gentios, né, na casa de Cornélio, e todos recebendo também o dom do arrependimento. Tá? Então ele volta para Jerusalém e aí o pessoal começa a inquirir, né, Pedro, mas como é que foi isso? Né, o arrependimento, esse dom não era só para a gente, para os judeus? E aí Pedro começa a se explicar para eles, começa a contar toda a história do que aconteceu, até chegar num ponto que todo mundo percebeu, né, que Deus também tinha concedido aos gentios o arrependimento para a vida. Ou seja, esse dom de Deus, arrependimento, não era exclusivo dos judeus, era também dos gentios, ou seja, de nós que não somos judeus, né? Então aí, como todos se convenceram, aí por isso que o texto fala, todo mundo se apaziguou, todo mundo ficou quieto, e glorificaram a Deus por causa disso. E aí todo mundo glorificou a Deus, dizendo, logo, esse dom do arrependimento dado por Deus foi concedido aos gentios. Tá? Se cumprindo as promessas de que Deus alcançaria e salvaria todos, certo? Então a gente vai falar um pouquinho desse arrependimento para a vida. Tá? Para a gente entender, quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que entender que isso está num contexto um pouquinho maior, que é o contexto da conversão. Né? Então, quando a gente fala que uma pessoa foi convertida, a conversão, ela abrange basicamente dois elementos, que é a fé e o arrependimento. Tá? A fé nós estudamos nos domingos anteriores e agora a gente vai começar a falar do arrependimento. Então, fé e arrependimento é algo que está presente na conversão de uma pessoa. Tá? É claro que a gente sabe que não é só isso, a conversão ela envolve todo o trabalho do Espírito Santo, a promessa de Deus, a justificação, a regeneração, tá? Envolve tudo isso. Mas, efetivamente, nas nossas vidas, a fé e o arrependimento vêm compor a nossa conversão. Porque tanto a fé, e a gente vai ver também que o arrependimento, eles são dons de Deus. Mas não para por aí apenas Deus concedendo esses dons a gente. Nós precisamos, vamos dizer assim, exercer esses dons. Tá? É também uma responsabilidade nossa, um trabalho nosso, exercer a nossa fé e se arrepender. Por isso, uma das coisas, um dos pedidos na Bíblia que você vai mais encontrar, principalmente no Novo Testamento, é a conclamação ao arrependimento. É Deus, através dos profetas, dos apóstolos, chamando as pessoas, arrependei-vos. Tá? Você vai encontrar desde o início do Novo Testamento, tá? Lá em Mateus capítulo 3, você encontra João Batista chamando, arrependei-vos, até Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 19, você vai encontrar novamente um chamado, arrependei-vos. Então você vê que o arrependimento ele está desde o início ao fim do Novo Testamento. Tá? Mas a gente vai ver que também não só no Novo Testamento.
A gente vai ver que o arrependimento era algo que se fazia presente como um elemento da conversão, tá? Desde o Antigo Testamento. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é um ponto que está no primeiro parágrafo da confissão de Westminster. Tá? Então ele fala aí, o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina essa que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo Jesus. Tá? Então ele fala aí que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Tá? Então a gente acabou de ver, né, que esse nome arrependimento para a vida significa o quê? Por que arrepender para a vida? Tá? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? O apóstolo Paulo ele escreve, nós estávamos mortos. Quando nós recebemos o dom do arrependimento, nós nos arrependemos para vida. Tá? E a vida eterna em Cristo Jesus. Certo? Então, arrependimento, ele é tido aqui pela confissão como algo que nos dá vida. Sempre lembrando, tá? A confissão, ela estuda esses temas, né, estanques, separados, mas isso tudo faz parte de um contexto maior. Tá? A gente veio falando desde o pacto da graça, de Jesus o nosso mediador, da vocação eficaz, da justificação, da santificação, da fé. Tá? Então isso tudo faz parte de um contexto maior. Não podemos isolar um desses elementos e apenas pensar na nossa vida cristã sobre um desses elementos. Tá? Isso está ligado com tudo o que nós já vimos estudando anteriormente. Tá? Então, o que é arrependimento? Eu peguei um conceito, tá, para a gente aqui, do Anthony Roquima, que ele fala o seguinte: o arrependimento é o abandono consciente por parte da pessoa regenerada do pecado e uma volta para Deus, numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. Então, quando a gente fala de arrependimento, né, às vezes as pessoas elas são muito restritas quando se pensa em arrependimento, que elas só pensam naquele elemento de ficar triste. Né? A gente vai ver que arrependimento é algo maior do que apenas ficar triste pelo pecado. Corresponde a algo muito maior, corresponde a um novo projeto de vida na nossa vida. Tá? Arrepender, como você já deve ter ouvido por aí, significa você dar uma guinada de vida, é você se voltar de um lado e ir para o outro, né? Você deixar algo para trás. Só que a partir do momento que você deixa algo para trás, um novo horizonte de vida te aparece. Ou seja, o que você vai fazer dali para frente? Você estava num caminho, né, e você vira, se arrepende daquele caminho. Então é um novo horizonte que se aparece. E isso daí faz parte do arrependimento. Então arrependimento não é apenas uma tristeza, é um abandono consciente do pecado. Tá? É um abandono consciente do pecado. Mas também não para só em abandonar o pecado. Arrepender-se não é apenas abandonar o pecado. É abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Esse é o novo horizonte, quando a gente se arrepende. A gente deixa um caminho e toma outro. A gente deixa um caminho do pecado e toma um outro caminho, que é um caminho voltado para Deus. Tá? Que é um caminho voltado para Deus. E a gente vai ver que isso não envolve, na verdade, toda a nossa vida, tá? Como está no conceito ali, envolve o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa vontade. Tá? Então, arrepender, depois eu vou explicar isso melhor, envolve mais do que apenas a gente pensar, mais do que apenas a gente sentir, envolve a nossa vontade, tá? Principalmente. Certo? É interessante que quando a gente fala de arrependimento, né, e absolvição dos nossos pecados, a reforma ela veio se contrapor aqui a uma doutrina católica romana, que quando se falava de arrependimento, basicamente eles não usavam essa questão. Houve vamos dizer assim, meio que um problema de tradução
na versão latina, né, a chamada Vulgata, que a palavra arrependimento do grego foi traduzida na Vulgata como penitência, tá? Então, e várias versões posteriores usavam essa situação de que, onde a gente lê hoje na nossa Bíblia, arrependei-vos, na versão latina estava fase penitência, tá? Ou seja, você tinha que fazer uma penitência. E a doutrina católica, ela envolve 4 elementos quando a gente fala de penitência. Ela envolve a contrição. O que é contrição? É aquela tristeza genuína pelo pecado. É aquela situação em que a pessoa fica realmente triste porque pecou e ofendeu a Deus, tá? Envolve a confissão do pecado. Lembrando que confissão do pecado, na doutrina católica, é um sacramento, tá? A Reforma, ela se contrapôs a isso. A Reforma falou, não, nem tudo isso é sacramento. E a Reforma, ela veio, né, principalmente com Lutero e depois aí os outros reformadores, falando, só existem 2 sacramentos na Bíblia, tá? Que é o batismo e a ceia, certo? Lutero, inclusive, nas 95 teses, as primeiras 3 teses dele é justamente falando sobre arrependimento. Tá? A segunda tese de Lutero, nas 95, fala justamente, olha, o arrependimento não é um sacramento. Arrependimento não é um sacramento. Só que não bastava você confessar, você tinha que satisfazer o erro. Você tinha que agora, vamos dizer assim, expiar o erro que você fez. E aí então era passada a penitência propriamente dita. Você vai pegar e vai fazer isso, vai fazer tal coisa, vai orar tantas vezes o Pai Nosso, ou seja, era passada alguma obra para essa pessoa, né, ter a absolvição daquele pecado. E não bastava só isso. Depois da penitência, a pessoa ela precisava efetivamente da absolvição do pecado por um sacerdote da Igreja Católica Romana. Quem absolvia o pecado não era Deus. Quem absolvia o pecado era o sacerdote. Ele tinha esse poder de absolver. Tá? Só que aí, o que aconteceu? Na época de Lutero, na Reforma, as coisas meio que estavam descambadas. O pessoal estava usando a penitência para conseguir dinheiro, para construir, né, a Catedral de São Pedro, lá em Roma. Ou seja, o pessoal começou a explorar a penitência. Só que as pessoas do povo efetivamente acreditavam que o fato delas fazerem esses passos, elas estavam livres do pecado. Tá? Acontece que esse arrependimento era só algo meio que exterior, era meio que mecânico. A pessoa ia lá, se confessava no sacerdote, fazia penitência, recebia absolvição. E nada mudava na vida da pessoa. Aí voltava aquela mesma coisa, ia lá, confessava, recebia penitência e recebia absolvição. Parecia o povo de Israel no Antigo Testamento, né? Pecava em Jerusalém, oferecia o sacrifício, voltava para casa. Pecava contra Deus, oferecia o sacrifício, voltava para casa. E nada mudava. A gente vê a história de Israel que era mais longe de Deus do que perto, né? No Antigo Testamento. Ficava mais distante pecando contra Deus do que realmente fazendo a vontade de Deus. Tá? Então, arrependimento, a gente tem uma cultura de que nós precisamos fazer alguma coisa para pagar o nosso pecado. Às vezes, inclusive nos ambientes evangélicos, o arrependimento, às vezes, ele é apresentado como sendo uma obra que o ser humano faz para conseguir o perdão do pecado. E isso não é verdade. O perdão do nosso pecado é gracioso. Ele vem pela graça de Deus. O arrependimento também é gracioso. É uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Tá? Mas é claro, nós devemos confessar e mudar de vida. Tá? Só que vocês vão ver na confissão de fé, provavelmente domingo que vem, que o se arrepender por si só não faz com que Deus perdoe, ou não faz com que Deus seja obrigado a perdoar o nosso pecado. Tá? Isso é ato de Deus.
é graça de Deus. Tá? Então a graça de Deus, ela permeia o nosso arrependimento. Quando a gente se arrepende dos nossos atos falhos, dos nossos pecados, é Deus agindo graciosamente na nossa vida também. O nosso arrependimento, a gente vai ver, é produzido pelo próprio Deus. O que a gente faz? É simplesmente agir, né, confessar os nossos pecados, mudar de vida, mudar os nossos sentimentos, ou pelo menos tentar fazer isso. Né? Porque a gente sabe que a gente está numa condição pecaminosa que às vezes nos leva a uma condição contrária, né, ao que a gente queria efetivamente. Como Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Tá? Então, às vezes, a gente precisa pensar no arrependimento não só como algo triste, como uma tristeza e está tudo certo, ou como algo mecânico, que basta eu pecar e depois eu fazer tal coisa que está tudo certo. Tá? Tem gente que pensa assim na nossa cultura. Não, eu peco a semana toda, vou na igreja, peço perdão e está tudo certo. Estou zerado para pecar na outra semana. Arrependimento não serve para isso. Na verdade, arrependimento não é isso. Tá? Então a gente vai ver, num primeiro ponto, que o arrependimento é uma graça evangélica. Como a gente leu ali agora em Atos 11:18, o arrependimento foi um dom concedido por Deus. Arrependimento é um dom concedido por Deus. Por isso que ele é ato gracioso. Tá? Abra comigo em Romanos, o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Né? Paulo escrevendo aqui aos romanos, explicando que tanto os judeus quanto os gentios, eles são culpados perante Deus. Tá? Então ele fala aqui, Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, o que conduz a gente ao arrependimento? É a bondade de Deus, é ato gracioso de Deus sobre as nossas vidas. Tá? Só que aí a confissão, ela coloca um detalhe, ela fala que o arrependimento, ele é uma graça evangélica. Evangélica no sentido que não é exclusivo dos evangélicos. Tá? É uma graça evangélica porque aqui o arrependimento ele é tratado como sendo algo que é tirado da palavra de Deus, da Bíblia, dos evangelhos. Tá? Não é uma graça dos evangélicos, não vai sair daí, né, daqui hoje achando assim, não, os evangélicos são melhores. Não, tá? Precisamos também nos arrepender igual qualquer outra pessoa, igual os judeus precisam se arrepender, como Paulo escreve aqui, nós também precisamos, e é uma graça evangélica que decorre da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante essa graça para as nossas vidas, tá? E é tanto uma graça que Deus, ele vai exigir isso de todos nós, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Só que quando a gente fala de arrependimento, normalmente o nosso pensamento de arrependimento é basicamente fazer um contraste entre isso. Contrição e atrição. Já ouviram falar nessa palavra atrição? Atrição significa atrito, mas em termos religiosos é outra coisa. Contrição é uma genuína tristeza pelo pecado. Tá? É uma genuína tristeza. A gente, quando peca, nós precisamos ficar contritos, genuinamente tristes pelo pecado. Isso faz parte do arrependimento. Tá? Só que às vezes a gente se arrepende não é porque nós estamos genuinamente tristes pelo ato que cometemos contra Deus. Às vezes nós ficamos atritos, que nós ficamos com medo do julgamento. Tá? Atrição, em termos religiosos, significa temor pelo julgamento de Deus. É o que alguns vão chamar de arrependimento legal. As pessoas, às vezes, elas se arrependem não porque elas estão tristes pelo ato que cometeram, mas elas estão com medo do julgamento que Deus vai fazer. Ih, pequei, vou para o inferno.
Tem gente que se arrepende, entre aspas, né? Não é pela contrição. Na verdade, é um falso arrependimento. Elas estão com medo de ir para o inferno. Então, eu vou me arrepender, vou pedir perdão, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Se você sair na rua e perguntar para qualquer um, você perguntar assim, vem cá, você tem medo de ir para o inferno? Provavelmente, boa parte das pessoas vão responder o quê? Que sim, tá? Que sim. Provavelmente. Tá? Mas será que todos que você fez essa pergunta estão efetivamente arrependidos dos atos contra Deus que elas cometem? Será que todos estão efetivamente contritos? Ou apenas com medo do inferno? Com medo do julgamento? Tá? É claro que a gente tem que ter medo desse julgamento. Certo? É terrível coisa cair na mão do Deus vivo quando Ele julga. Mas quando a gente se arrepende, a gente precisa produzir uma tristeza genuína. E é engraçado que a Bíblia, no Novo Testamento, ela traz essa diferença, né? Vocês devem talvez estar lembrando aí de Judas e de Pedro, né? Judas pecou. Pecou. Inclusive ele até fala, eu pequei, né? Me perdoa que eu pequei. Tá? Mas a gente sabe que ele não se arrependeu. Talvez o que ele estava era com medo do julgamento que poderia vir sobre ele. E aí a gente sabe que ele tem um triste final. Tá? Agora, Pedro também pecou? Pecou. Tá? Aí, o fato ali, né, que Pedro negou a Cristo 3 vezes, e aí depois ele reencontra Cristo, né, e aí Cristo novamente reafirma, vem cá, você me ama? Aí sim que ele vai entender, depois da ressurreição de Cristo. Mas até lá, né, quando o galo cantou, aí Pedro parou e falou assim, caramba, pequei. E aí ele chorou amargamente. E ele mudou de vida, de projeto de vida, né? Depois ele mudou, tá? A história, o final da história de Pedro é diferente da história de Judas. Apesar de todos os dois terem manifestado externamente a palavra assim, nossa, eu pequei. Tá? Porque talvez um estava com atrição, que era Judas. Outro estava genuinamente triste pelo pecado. Tá? Então, às vezes a gente se satisfaz e acha que arrependimento é a gente ter uma, entre aspas, uma certa tristeza, mas se você olhar lá no fundinho do seu coração, na verdade não é tristeza, às vezes é medo do julgamento. Medo de julgamento, principalmente que os outros irmãos vão fazer da gente. Às vezes a gente não está preocupado com o motivo do nosso pecado, às vezes a gente está preocupado com a consequência do nosso pecado. Com a consequência, com o julgamento que isso pode levar. E aí a gente se arrepende com medo desse julgamento. Se arrepende entre aspas, né? A gente fala que pecou com medo de alguém julgar a gente. E isso não é essa graça evangélica que a Bíblia nos traz, tá? Então, só para a gente entender que essa graça evangélica é muito mais do que apenas ter medo de ser julgado. Certo? O arrependimento, ele vai envolver muito mais do que isso. Ele vai envolver um aspecto intelectual, emocional e volitivo. Lembra lá no conceito, né, que a gente passou? Vai mudar, envolve o nosso pensamento, sentimento e vontade. Tá? Envolve nosso pensamento, sentimento e vontade. Então, arrependimento, às vezes a gente se contenta quando a gente tem alguma dessas coisas. Né? Às vezes a gente se emociona, às vezes a gente sabe que pecou, ou às vezes a gente pratica algo externamente, né, só para satisfazer o pecado que a gente cometeu. Tá? Só que arrependimento não é uma dessas coisas. Arrependimento ele envolve todas essas coisas. Tá? Envolve o nosso intelecto, o que a gente pensa, envolve o que a gente sente e envolve o que a gente faz, a nossa vontade. Tá? Então vamos falar primeiro ali do aspecto intelectual, do pensamento. Tá? Primeira coisa, para você se arrepender, você precisa crer em Deus? Você precisa acreditar em Deus para se arrepender?
Sim ou não? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se Deus não existisse, você precisava se arrepender de alguma coisa? Não, né? Você tem que prestar conta para alguém no futuro? Não, tá? E às vezes a gente se arrepende, né? A gente pensa no arrependimento justamente naqueles termos de atrição, né? Nossa, eu pequei, tenho que me arrepender porque lá na frente eu vou ter que prestar conta, Deus vai me julgar, tá? Mas o primeiro passo do arrependimento no nosso intelecto é o quê? É crer em Deus. E não só crer em Deus, mas é crer em Deus, num Deus santo e justo. Um Deus que é santo, que não se mistura com os pecados, tá? Que não aceita pecado, e um Deus que é justo, que ele não toma ninguém por impune quem peca. Deus não tira a punição de quem peca, ele vai punir, né? No caso dos crentes, ele já puniu um, né? Que foi Cristo naquela cruz. Ele já puniu Cristo pelos nossos pecados. Então, primeira coisa, nós precisamos nos arrepender, mas nós precisamos crer que Deus é santo e justo. Segundo, nós precisamos reconhecer o nosso pecado e culpa. Né? Às vezes a gente fala de pensar no arrependimento, é só em reconhecer, só em pensar, né, no pecado e na culpa. Tá bom, não tá bom, falta mais, tá? Então, arrepender, a gente precisa entender que aquilo que nós cometemos é pecado e que nós somos culpados por causa daquilo que nós cometemos. Nós precisamos entender isso. Mas como é que a gente sabe que alguma coisa na nossa vida é pecado ou não é pecado? Como é que a gente sabe? A irmã Sara falou assim, que a gente tem a revelação geral, quando a gente, né, não está convertido, e a própria lei, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala, o que a lei faz com a gente? A gente só sabe que é pecado porque tem a lei dizendo que é pecado. Senão, não seria, né? Como é que a gente sabe que a gente cometeu algum crime? Agora falando aqui, né, na nossa linguagem, como é que a gente sabe que a gente cometeu algum crime? Porque tem uma lei feita pelo poder legislativo dizendo que aquilo que você fez é crime, tá? Então, o pecado, ele também envolve, né, no arrependimento também envolve você saber que aquilo que você cometeu é um pecado e que você agora é culpado por causa disso, tá? Existe uma culpa por causa disso. Agora, basta parar por aqui nesse aspecto intelectual? Não. Porque tem muita gente que para nesse ponto aqui de reconhecer que cometeu um pecado e ficar na culpa, tá? E se a gente parar na culpa, no nosso arrependimento, a gente vai ser muito triste na nossa vida cristã. Nós precisamos ir um pouco além, nós precisamos também reconhecer e acreditar que Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Porque não basta a gente apenas parar e falar assim, não, eu sou culpado. Tem gente que fica muito nisso, né? Eu sou culpado e fica remoendo aquela coisa da culpa e acaba, às vezes, até ficando tristão pra caramba por causa dessa culpa. Mas o nosso arrependimento não é só crer num Deus que é justo e santo, mas é também crer num Deus que é misericordioso e que perdoa e está disposto a perdoar o pecado de quem se arrepende. Tá? O presbítero Samuel. Ô Fabiano, eu penso assim, às vezes a gente pensa que a gente praticar determinados atos para alguns, ou talvez para a gente mesmo, né? A gente pensa assim, não, se tal ato que eu praticar, eu tenho condições de resolver isso, né? Talvez pessoalmente, ou tenha algum recurso, possa resolver isso num estalar de dedo, né? Então eu não vejo tanto problema em praticar tal ato, né?
Então, há pessoas que também pensam assim, que às vezes é fácil para resolver os problemas. Então, não está nem aí para praticar um ato pecaminoso ou errado. Ele não dá importância nenhuma. Uns porque pensa assim, talvez julga ser, isso é fácil resolver, com 2 conversas eu resolvo. Então não tem problema. Mas para nós que temos o temor do Senhor, eu penso assim, a gente vem aprendendo há tempo que o pecado ele é tipo um intruso na nossa vida, né? Você vê que o pecado ele tem infiltrado nos lares, né? O pecado traz uma desgraça na nossa vida, né? E outro ponto que eu acho que mais certeiro que a gente tem que ver a respeito do arrependimento, não é a questão da pessoa pensar em resolver determinados problemas causados pelo pecado, ou pela falta de arrependimento. Mas é como o próprio Davi. Ele não estava focando muito aqui sobre a pessoa que ele praticou o pecado. Mas ele estava olhando ali que ele ofendeu o próprio Deus, né? Você vê que ele chegou a falar assim, que o Senhor tem sido puro no seu julgar, né? No seu falar. O Senhor tem sido justo quando ele julga. Então ele não estava olhando muito a pessoa em si, ou ele mesmo, ele falou, não, estou olhando que o Senhor é justo, o Senhor é um Deus justo. Então acho que aquilo levou ele ao arrependimento, né? E ele pediu a Deus para restaurar ele, a sua alegria de novo. Então é uma questão assim que a gente tem que pensar muito, né? E se arrepender a todo instante, todo momento, todo dia. Porque ele não só afeta a nossa vida secular, mas é o próprio Deus, que é o mais, né, ofendido. Deus odeia o pecado. Exatamente. Então, acho que o ponto central é esse, né? Exatamente, que é justamente a gente ter a imagem de um Deus santo, né? Se a gente tem a crer que um Deus é santo, a gente sabe que o pecado ofende e muito a Deus, né? E o próprio, como você disse aí, como é que a gente sabe que a gente está pecando ou não? O próprio Davi, ele falou, eu conheço o meu pecado, eu sei que está sempre diante de mim. Então não vai nessa que o indivíduo fala, rapaz, eu fiz isso porque eu não sabia, sabia sim. Na verdade, a lei estipulava um sacrifício pelos pecados de ignorância, ou seja, até por aquilo que eu não sabia, eu tinha que pedir pecado. Perdão, quer dizer, né? Para justamente não ter problema. Sobre o pecado, porque assim, nesse mundo debaixo do sol, né, sem um Deus, e quando você tem uma leve noção, né, de pecado, tem gente que começa a dividir o pecadão do pecadinho. E às vezes o pecadinho fica tão banalizado que já nem é mais pecado, né? A gente devia conversar um pouquinho mais sobre isso. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, não, mas eu joguei ali, fiz um joguinho, mas não matei ninguém, entendeu? Aí não sente esse peso, não sente essa vontade de se arrepender, né? Então, assim, o reconhecimento do pecado, igual o presbítero falou, às vezes eu vejo uma insensibilidade nossa com relação a reconhecer se realmente ofendeu a Deus ou não, entendeu? Porque começa a dimensionar isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. A própria confissão de fé, nesse aspecto do arrependimento, ela vai falar, olha, a gente não vai se arrepender só do pecado grande. A gente tem que arrepender do que é pecado, né? E pecado tem nome. A gente não pode nem se arrepender. A confissão de fé aqui, ela vai num ponto, provavelmente o pastor domingo que vem vai falar melhor disso, mas a confissão, ela fala assim, que eu não posso fazer um arrependimento geral, né? Eu não posso pedir perdão, Senhor, perdoa todos os meus pecados do dia. Não, você tem que falar os nomes dos seus pecados, é confessar, né? Perdoa porque eu fiz isso, eu ofendi fulano, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo. Ou seja, e me perdoa também por aqueles que eu não lembro.
Tá? Então existe, às vezes, o que Paulo vai falar de uma mente cauterizada pelo pecado. Que no final das contas, a pessoa ela peca e não tem mais nenhum sentimento de que ofendeu a Deus. Tá? E um problema que às vezes a gente encontra justamente nesses pecadinhos que a nossa cultura diz que não é mais pecadinho. Tá? Então, às vezes, a gente entra nesse problema de cauterizar a nossa mente. A gente pratica tanto que acha que é normal. Tá? E esse é um problema. Mas, graças a Deus, que o arrependimento, além de ser a graça dada por Deus, Deus nos concede esse arrependimento, Deus nos concede outra coisa também, que é o Santo Espírito dele. Né? E é o Santo Espírito que, na nossa consciência, nos acusa. Né? A nossa consciência ela vai ficar lá, você fez isso, você fez isso, você fez isso e não foi legal. Tá? Aí às vezes Deus é tão bom com a gente que Ele levanta até um irmão para falar, oh, você fez aquilo e aquilo não é legal. Tá? Deus é muito bom, que Ele nos conduz, a bondade dEle vai nos conduzir ao arrependimento. Mas é claro que uma responsabilidade nossa é fugir do pecado. E aí é uma responsabilidade nossa, né? É pessoal, tá? Nós precisamos fugir desse pecado. É por isso que nós devemos nos santificar. A santificação, ela desse processo que justamente, né, você vai se afastando do pecado e caminhando a cada dia mais perto de Deus. Tá? E o que vai te afastando do pecado e caminhando para perto de Deus? Desse aspecto é o arrependimento. Né? Que você vai se arrependendo, vai mudando de vida, vai deixando aquilo, ou vai tentando deixar aquilo, e você vai caminhando mais perto de Deus. A Sara e depois a palavra aqui para o presbítero novamente. Eu quero falar duas coisas. Pode falar. Tem até ligação com isso que você falou, mas a primeira é só uma correção, que quando eu respondi sobre como que a gente fica sabendo, né, que cometeu algum pecado, que eu comentei sobre a revelação geral, né? Só que, na verdade, sim, a revelação geral, ela comunica que existe um Deus e a gente pode imaginar, hipoteticamente, que a gente sempre imagina, né, numa tribo que vive num lugar onde ninguém pregou o evangelho ainda. Essa pessoa sabe que existe alguma, né, uma divindade, mas ela não sabe que cometeu um pecado contra a divindade. Você me corrige se eu estou errada. Por causa da imagem de Deus que tem nesses seres humanos, eles vão criar suas leis morais de acordo com, né, o que eles a entenderem. E, sim, então, eles vão saber que quebraram essas leis, mas assim, eles não sabem que cometeram necessariamente pecado contra Deus, né? E com relação ao convertido, aí sim, o Espírito Santo, que é o que você falou, além da lei, né, que a gente tem a Bíblia, a lei escrita, a gente tem o Espírito Santo que também nos comunica que nós quebramos essa lei, né? Então era só para fazer essa correção aí. Tá certo. E outra coisa é com relação ao que você falou aí também, de que a gente não pode simplesmente, que às vezes a gente tem esse costume, perdoa os meus pecados. E eu por muito tempo eu ficava assim, com essa dúvida, por quê? O crente tem a certeza de que Cristo já pagou por todos os meus pecados. Então, para que eu tenho que ficar pedindo perdão? Né? Ficar falando, perdoa, perdoa, já está perdoado. Uma vez até ouvi um pastor falar, Deus não perdoa pecados mais, porque todos os pecados foram pagos. Mas assim, ele quis, foi uma frase de efeito, ele explicou em seguida, né? Os nossos pecados já foram pagos por Cristo, mas aí, lembrando também do que o Cícero comentou outro dia na escola dominical, acho que foi na escola dominical, né? Ele nem está aqui, está dando aula. O pedir perdão é um ato que nos coloca numa posição diante de Deus de estreitar uma relação que foi manchada pelo nosso pecado. Então, nós estamos dizendo, Deus, eu estou arrependido desse pecado, eu sei que eu te ofendi, me afastei de ti, me perdoa. Então, é uma confissão e é um ato de quem está dizendo, eu quero voltar
desfazer isso que eu fiz através do pecado, né? Estreitar uma relação que foi manchada. Então, é isso aí. importante também por isso. Né? É importante porque às vezes a gente pensa assim, Deus já perdoou, né? Então, para que eu preciso pedir perdão? É uma responsabilidade nossa, tá? É uma responsabilidade, assim, a gente pede perdão orando a Deus. Assim como a oração é uma responsabilidade nossa, o pedir de perdão também é. Deus espera isso da gente. Tá? Você imagina só uma relação, né, entre amigos, ou uma relação de você com uma outra pessoa, você sabe que a outra pessoa errou, você sabe que está errado, tá? Mas são tão amigos, vamos deixar para lá, né? Não é assim. É melhor chegar e conversar, cara, me perdoa, né? Ou relação de marido e mulher, me perdoa. A gente espera isso da outra pessoa, não espera? Nas nossas relações de vidas, quando uma pessoa nos ofende, a gente não espera que ela venha e peça perdão. A gente espera, Deus espera isso da gente. Por quê? Porque isso é um ato de fé também. Tá? Pedir perdão a Deus, se arrepender, não deixa de ser também um ato de fé, porque eu creio que aquele Deus, que é santo, que é justo, é misericordioso em me perdoar. Tá? Presbítero. Ei. Então, isso aí é uma coisa simples, né? E às vezes até mesmo pessoas que têm o temor do Senhor, o temor de Deus, falam, não custa nada, colocar essa laranja aqui na bolsa aqui. É simples isso aí, é um furto do mesmo jeito. É a mesma coisa se você tivesse roubado um carro. Então, a nossa natureza. Porque se você for olhar a justiça de Deus como um Deus justo, você pecou do mesmo jeito. E às vezes nós não consideramos isso. E é por isso que o pecado ele vai infiltrando de levinho. Às vezes dentro da nossa própria casa. É uma coisa simples, isso aí não dá nada não. Com pouco, né? É como uma gota d'água. Você põe um balde lá debaixo de um pingo d'água lá, com pouco o balde está cheio. É isso aí. E é coisas a gente não considera. Isso aí não dá nada não. Deixa tranquilo, né? Então é esse aí, ponto aí que tem que considerar. Todo pecado ele é transgressão, né? Ele é transgressão. É isso que eu acho que tem que olhar esse ponto aí. É por isso que a leitura da palavra na nossa vida é muito importante, porque a palavra de Deus ela vai apontando. E né? como a Sara disse, a questão de pedir perdão, por quê? Para que pedir perdão? Em Tito 2 fala que é o fruto do arrependimento. Por que a graça vem trabalhar por quê? Para você ser educado, Sara aí. Agora você é filho de Deus, rapaz. Você ser educado. Aí vai educar ali. Vai crescendo na graça e no conhecimento, né? Isso aí. Claro. Então, o primeiro aspecto do arrependimento, pessoal, é o aspecto intelectual. Envolve o quê? Você crê em Deus, que é santo e justo, ou seja, você sabe que o pecado ofende a Ele, tá? Você reconhecer o seu pecado e a sua culpa, e você reconhecer que Deus é misericordioso para perdoar o seu pecado. Tá? Isso no aspecto de intelecto, você precisa crer nisso intelectualmente. Só que isso também tem um aspecto, o arrependimento tem um aspecto emocional. Tá? O aspecto emocional, o primeiro ponto é essa tristeza no coração que o pecado gera ou precisa gerar. Né? Nós sabemos que quando erramos, cometemos alguma falha, o nosso coração tem que se entristecer por causa disso. Tá? E aí essa tristeza não é pela consequência do pecado. Porque tem gente que fica triste por causa da consequência que o pecado pode trazer, que é aquela atrição, aquele temor do julgamento. Né? Mas é uma tristeza do pecado em si, que é uma tristeza que você sabe que ofendeu não seu irmão apenas, às vezes, mas ofendeu Deus. O seu pecado ofende a Deus. O meu pecado ofende a Deus. É Ele que nós estamos ofendendo.
É a maior tristeza, ou seja, quando você ofende uma pessoa que você gosta muito, como é que você se sente? Você se sente mal, né? Então imagina ofender aquele que nós dizemos que amamos, que é Deus. Nós devemos ficar tristes. Mas às vezes a gente direciona a nossa tristeza, não ficamos tristes porque ofendemos a Deus. Às vezes nós direcionamos a nossa emoção triste para a consequência do pecado. E isso não é a contrição, né? Isso é o medo de ser julgado, tá? E não é uma tristeza segundo o mundo. A palavra de Deus nos fala que a tristeza segundo o mundo gera morte. Está lá o exemplo de Judas, né? Ele ficou triste. A gente não pode falar que ele não ficou. Ele reconheceu que pecou, mas a tristeza dele não foi genuína. Ele não ficou triste porque ele ofendeu a Deus. E essa tristeza, segundo o mundo, levou ele para um caminho de morte. Agora, a tristeza de Deus, a tristeza cristã, ela nos leva para a vida, tá? Ela nos leva para a vida. Ficamos tristes com o pecado porque nós estamos diante desse Deus e desagradamos a Deus. Essa é a tristeza que nós devemos pensar e buscar, tá? Só que se a gente parar na tristeza, na emoção tristeza, né, o pessoal vai começar, todo mundo tomar, né, medicamento de tarja preta. Vai ser uma igreja só de tarja preta, o pessoal triste, depressivo, culpado, todo mundo para baixo, o culto, todo mundo triste, tá? E o aspecto emocional do arrependimento não para na tristeza. Porque a tristeza é um ponto da nossa emoção. Mas também devemos nos alegrar no nosso arrependimento. Como assim? Nós devemos nos alegrar, porque cremos, nós falamos, reconhecemos que Deus é misericordioso e sabemos que agora o nosso pecado é perdoado. Tá? O que o perdão, o que nós devemos se emocionar no nosso arrependimento? Nos arrependemos, tá? E sabemos que o nosso pecado é perdoado, está perdoado. Então o arrependimento, ele também, além da tristeza, parece paradoxal e né? A tristeza, ela nos traz o quê? O arrependimento, além de nos trazer a tristeza, tem que no final trazer alegria, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo disso aqui na Bíblia para vocês, tá? O presbítero Samuel já falou lá do Salmo 51, né, de Davi, depois a gente vai ver isso na vida de Davi, tá? E por fim, o outro aspecto é o aspecto volitivo, de vontade. O arrependimento, ele tem que mudar a nossa vida. Ele tem que gerar mudança na nossa vida. Tá? Não adianta eu ficar triste, que bom, meu pecado foi perdoado, e continuar sendo a mesma pessoa. A mudança de vida, atingir a vontade, a fonte das nossas motivações nos nossos corações também faz parte do arrependimento, tá? Eu pequei, ofendi a Deus, fiquei triste, recebi o perdão, me alegro, eu nunca mais vou fazer, né? A gente vê Jesus Cristo várias vezes falando isso com as pessoas, né? Vai, né? Sua fé te salvou e não peques mais. Ou seja, larga isso daí. Só que a gente sabe, né, que às vezes a gente tenta, nesse aspecto de vontade, a gente tenta às vezes só melhorar as nossas ações. A gente tenta ser um pouquinho mais bonzinho, um pouquinho melhor, melhorando as nossas ações. E a gente, na verdade, tem que mudar não apenas as nossas ações, mas os motivos das nossas ações. O que está lá no nosso coração que nos motiva a praticar aquele pecado. É isso que tem que ser mudado. Tá? Porque mudança, arrependimento, né, no Novo Testamento, é mudança de mente e de coração. Arrependimento envolve a gente mudar a nossa mente e o nosso coração. É mudar de propósito de vida.
Ou seja, quando você, né, nasce, cresce, chega numa certa idade, você começa a fazer alguns propósitos de vida, né? Ou seja, você chega naquela idade que você quer... O que é que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser astronauta. Né? Ah, eu quero ser bombeiro, médico, né? Matador de ET, ou seja, criança, né? Naquela época. Tá? E aí você começa a ver que aquele propósito de vida, ele não vai dando muito certo, você começa a ter um outro propósito de vida mais real. Tá? O que o arrependimento ele tem que trazer na nossa vida? Você tem que deixar uma vida para trás e abraçar outra. É uma simbologia que Paulo usa. Você deixa o velho homem, né, e se veste do novo homem. Você se dispa daquela roupagem do velho homem e se veste do novo homem, tá? Regenerado, convertido, justificado. E a partir daí começa esse processo de arrependimento. É uma mudança de propósito, que começa nas nossas motivações interiores, para que depois no nosso exterior isso se torne verdade. João Batista ele usava uma frase muito interessante quando ele falava dos fariseus, né? Ele falava o seguinte: olha, já que vocês se dizem que são salvos, então vê se na vida de vocês produzam frutos dignos de arrependimento. Tá? Arrependimento tem que trazer para a gente uma frutificação na nossa vida. Se a gente continua a mesma árvore infrutífera, a gente talvez tenha que voltar e questionar o nosso arrependimento, no sentido assim, será que eu mudei as motivações do meu coração? Ou elas continuam as mesmas? É por isso que o próprio Davi orava, né? Olha lá dentro de mim e vê se tem algo ruim ainda. Né? Vê se tem alguma coisa que tem que ser mudada. Então o arrependimento, ele vai mudar não apenas as nossas ações, mas o motivo por qual nós fazemos isso. O problema é que às vezes a gente se foca muito só nas ações externas. Tá? Às vezes para a gente mostrar para os outros que nós somos arrependidos, a gente começa a fazer certas ações. Né? Ou senão as igrejas, algumas igrejas evangélicas, elas começam a colocar um monte de lista de não pode. Né? Não, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E se você cumprir aquela lista, ótimo. Ou seja, não interessa o que está lá dentro do seu coração. O negócio é que no exterior você cumpriu aquela lista de proibições. Tá? Isso não é arrepender, isso não é se converter, não é mudança de vida. Às vezes a gente exige uma moral das pessoas, né, que no final das contas, lá no nosso coração a gente também não tem. Então a gente precisa mudar a motivação. É porque é lá do coração que fluem essas coisas. É essa vontade, essa motivação que nós precisamos também mudar. E o arrependimento vai ter que causar isso. Tá? Ele vai ter que causar isso na nossa vida. Arrepender é a gente mudar de caminho. Arrepender é a gente mudar de direção. É a gente mudar de vida, ou de propósito de vida. Tá? Então o arrependimento, ele não fica apenas olhando para trás. Ele não fica apenas olhando para aquilo que a gente fez de ruim. Você imagina só se você parasse todo dia e ficasse olhando só para aquilo que você fez de ruim na sua vida? Você talvez ia entrar numa paranoia, né? Ia falar assim, nossa, eu sou péssimo. E entrar numa situação de inferiorização, de ficar lá, nossa, eu sou péssimo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que o arrependimento não é ficar olhando para aquilo que você fez apenas, é mudar de direção. Entendeu? Você fez, beleza, muda de direção, olha para frente. Muda a vida, não fica mais olhando para a vergonha, olha para a esperança que há em Cristo. E comece a cumprir aquilo que Cristo pede para você. Tá? Arrependimento não lida apenas com as nossas ações, com as nossas condutas, o exterior. Arrependimento lida com a fonte das nossas motivações, que é no interior. É uma mudança de projeto de vida. Isso é se arrepender. É quando a gente tinha um projeto na nossa vida, conhece a Cristo e fala, olha, o meu projeto de vida não está de acordo com Cristo, e você começa a deixar certas coisas do seu projeto de vida para trás,
aquela vida que você pensou, né, que você planejou, e você começa a deixar por causa de Cristo. Você quer um exemplo disso? O apóstolo Paulo. Qual era o projeto de vida do apóstolo Paulo, né, que ele tinha antes de se converter? Era perseguir aqueles que se diziam cristãos. Perseguir aqueles que se diziam cristãos. E provavelmente o apóstolo Paulo fazia isso com uma motivação, né, boa. Por quê? Ele queria preservar o judaísmo, ou seja, a igreja que ele vinha. Tá? Ele queria preservar a igreja. Ele estava com uma motivação até boa. Né? Ele, não, estou preservando a minha igreja, os propósitos da minha igreja. Só que o dia que ele encontra Jesus naquele caminho, que ele cai do cavalo, tá? Qual o propósito de vida que ele vai ter agora? Cristo. Ele larga aquele propósito que ele tinha e se direciona a um novo projeto de vida. Pregar Cristo e este crucificado. Estão entendendo a questão do aspecto de vontade? Então, arrependimento não é apenas uma dessas coisas. Arrependimento é tudo. Tá? É a vida toda. Certo? Vamos ver um exemplo disso tudo que a gente falou até agora? Tá? Abram lá comigo no Salmo 51. Aí a gente já vai encerrando nesse ponto. Eu queria ter falado muito mais, mas eu achei que eu ia falar uns 3 parágrafos hoje da confissão. Salmo 51, a gente sabe, né, está aí no título talvez da sua Bíblia, que é um salmo que Davi escreveu, né, por causa daquele evento que ele teve com Betseba, né, que ele adulterou com ela, mandou o marido dela lá para frente de batalha, tá? Davi fez de tudo aqui, tá? Então aqui ele escreve um salmo retratando aquele episódio. Ele fala aqui, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer tua sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Só até aqui. Então olha só, até no versículo 9 aí, como é que Davi primeiro faz? Primeira coisa que Davi faz, ele reconhece a culpa, o pecado dele. Tá? Ele fala, compadece de mim, segundo a multidão. Tá? Eu pequei, lava a minha iniquidade, ou seja, Davi reconhecendo que é um Deus santo e justo, e Davi reconhece que ele é um Deus misericordioso para pagar o pecado dele. Tá? Então ele reconhece a culpa. E mais, ele reconhece que essa culpa não foi contra o marido de Betseba. Não foi contra ele que Davi pecou. Davi pecou contra Deus. E não contra o seu próximo, né, apenas. Mas todo pecado, num primeiro momento, ele é contra Deus. Por isso que ele fala, pequei contra ti. E contra ti somente fiz o que era mal. Tá? E aí então Davi, ele reconhece. Ele confessa o seu pecado e reconhece que ele está condenado por causa do seu pecado. Porque ele fala ali no versículo 4, ele fala, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. E aí ele reconhece que ele está condenado. De maneira que será tidos por justos no teu falar e puro no teu julgar. Ele não só reconhece a culpa do pecado dele, mas ele reconhece a consequência desse pecado. Tá? Fabiano, Oi. depois eu quero Oi. perguntar. Pode ser agora? Pode ser. Eu estou lembrando da história de Davi com Batseba.
que eles tiveram um filho, não é? E esse filho morreu? Morreu. Então Deus perdoou Davi, mas a consequência Existe. permaneceu. Não é? Então Exato. isso acontece com as pessoas conosco, né? Que estamos sempre pecando. Deus perdoa, mas as consequências permanecem. Exatamente. É pecado eu tirar a vida de alguém? Com certeza. De regra é, não é? Vai ter consequência? Mesmo me arrependendo e pedindo perdão a Deus? Mesmo que o meu arrependimento seja genuíno e nunca mais mate alguém na minha vida? Mas vai ter uma consequência, eu vou ter que pagar por esse erro. Na lei dos homens, né, aqui eu vou ter que pagar. A consequência existe, tá? Então Davi, ele tentou justificar o erro aqui, Davi. Ele tentou falar assim, não Deus, eu pequei, foi porque naquele dia eu acordei assim, estava meio mal, né, não estava muito legal, não li a Bíblia direito, né, não orei, eu pequei. Ele tentou se justificar? Não. Ele tentou pagar o pecado dele por alguma obra dele, Davi? Não, só sabe que eu sou rei, só sabe que eu já matei um monte de gente pelo reino, eu sou bom pessoa, tá? Ele tentou fazer isso? Também não. Ele simplesmente pede perdão e fala, ó Deus, o Senhor é justo em me julgar, tá? Só que aí ele não reconhece apenas a sua ação pecaminosa. E é isso também que é interessante no arrependimento de Davi. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Ou seja, a motivação do pecado de Davi. Tá? Nós pecamos porque nós temos uma natureza pecaminosa que nós precisamos combater. E nós combatemos essa natureza pecaminosa a partir do momento que nós nos voltamos mais a Cristo, nos santificamos mais. Então Davi sabe disso. Então Davi fala aí no versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu. No versículo 3 lá, o meu pecado está diante de mim. Ou seja, ele sabe da natureza pecaminosa que ele tem. Tá? Ele sabe da natureza pecaminosa que ele tem. E aí, como eu falei para vocês, o arrependimento envolve não só essa tristeza, mas também a alegria pelo perdão. Olha lá no versículo 8. Ele coloca assim, Davi, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Ou seja, Davi sabe que Deus misericordioso perdoar, ele perdoa e ele pede agora o quê? A alegria do perdão seja restaurada na vida dele. A alegria da salvação seja restaurada na vida dele. Tá? Então, isso daqui o que Davi faz é um genuíno arrependimento. Certo? É um genuíno. Depois desse episódio, quantas vezes mais Davi adulterou? Nenhuma. Né? Por quê? Porque o arrependimento mudou a vontade dele, certo? Foi para outra direção. Ele foi para outra direção. E é isso que o arrependimento tem que gerar nas nossas vidas. Amém? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Que alguém queira falar? Tá? Então então guardem que o arrependimento envolve seu pensamento, seu intelecto, você precisa crer que Deus perdoa seu pecado e que você cometeu um pecado e é culpado por causa disso. Envolve a sua emoção, ou seja, a tristeza genuína pelo pecado, e não só essa tristeza genuína pelo pecado, mas a alegria do perdão desse pecado. E envolve a sua vontade, que é tirar da sua motivação aquilo que te faz pecar e mudar de rumo. Tá? Você deixa um caminho para trás, vergonhoso, e se direciona para um novo caminho, um novo projeto de vida, que te leva à santificação. Tá? Amém? Dúvidas? Ah, que bom. Ninguém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento em que o Senhor nos ensina com a Tua palavra de como nós nos arrependemos dos nossos pecados.
Sabemos que é uma obrigação nossa, Senhor, uma responsabilidade nossa nos arrepender, e arrepender com fé, crendo que aquele que nos começou a boa obra, Pai, em nossas vidas também é fiel para cumprir essa boa obra. Sabemos que o Senhor é justo, santo, mas também misericordioso em apagar os nossos pecados de uma vez por todas, ó Pai. Nos perdoa, ó Deus, se por várias vezes nós deixamos nossos pecados de lado, sem arrependimento. Nós às vezes consideramos certos pecados tão pequenos que a nossa mente está cauterizada, tanto que nem considera mais pecado, ó Deus. Pai, nos ajude a nos arrepender de forma correta, nos arrepender de forma bíblica, através do seu Santo Espírito, e que nós possamos ser conduzidos sempre pela Tua bondade ao arrependimento. E que esse arrependimento não fique apenas no nosso interior, mas que ele venha também produzir frutos dignos, Pai, frutos que mostrem a nossa mudança de vida, a nossa mudança de propósito, que nós verdadeiramente nos arrependemos, ó Pai. Nos ajude, aumente a nossa fé, aumente, ó Deus, a Tua bondade sobre as nossas vidas, para que possamos nos arrepender de forma genuína, Pai, e não apenas de forma mecânica, ou usando o arrependimento apenas como uma forma de tentar satisfazer o nosso eu. Senhor, nos ajude, nos dê um bom resto de dia de descanso na Tua presença, e nos fortaleça, Pai, para que nós possamos estar aqui à noite cultuando o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.